conforme nós falamos, né, a partir de 1990, essas medidas neoliberais começam a ser marcantes na economia e no Estado brasileiro. Nós devemos entender que essas medidas neoliberais começaram a ser aplicadas justamente naquele cenário de caos econômico, aquele cenário da década economicamente perdida, aquele descontrole inflacionário, aquela economia parada, aquela moeda cada vez mais podre, cada vez mais desvalorizada e assim por diante. Você vai observar que o antigo modelo, aquele modelo desenvolvimentista, ele mostrava-se esgotado. Você vai observar que nesse momento o mundo inteiro, e quando eu falo mundo inteiro, eu falo de um mundo já globalizado, né? A vitória americana na Guerra Fria, a hegemonia dos Estados Unidos, e sobretudo no início dessa década de 90, quando a força geopolítica americana era incontestável, esse mundo ele começa a fazer esses ajustes neoliberais, e no caso brasileiro não vai ser diferente. Conforme nós já falamos, em 1989 aconteceu o Consenso de Washington, beleza? Ali, representantes da América Latina, junto com lideranças dos Estados Unidos, do FMI, do Banco Mundial, estabeleceram uma série de ações que deveriam ser tomadas pelos países latino-americanos para se inserirem nessa economia globalizada. Foi aquilo que ficou chamado de agenda neoliberal, porque existiam os compromissos e existiam os prazos. O compromisso de adotar tais medidas neoliberais e também o compromisso, né, de seguir datas, né, que deveriam ser ali estabelecidas, beleza? Então foi aí o mecanismo de inserir o Brasil nesse capitalismo globalizado. Na última aula, nós já falamos sobre isso, começamos a falar sobre o início do neoliberalismo no Brasil, falamos aí sobre o Plano Collor, falamos sobre o caos que foi o governo de Fernando Collor de Mello, e durante esse governo, duas medidas neoliberais começaram a ser adotadas, duas medidas essas que precisam ser analisadas com bastante cuidado, beleza? Justamente por isso, essas duas medidas vão ser analisadas numa aula específica, beleza? Falaremos hoje sobre as privatizações e falaremos também sobre a abertura da nossa economia. Olha só, em relação às privatizações, a transferência da produção estatal para iniciativa privada a partir de leilões públicos, é, ela vai ser iniciada ainda no governo do Sarney, ela vai ter o projeto, a política nacional de desestatização totalmente montada durante o governo Collor, e você vai observar a execução dessas medidas acontecendo durante os governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, beleza? A análise que eu quero fazer com vocês é uma análise muito cuidadosa e, na verdade, é uma análise que vem sendo feita desde o início, quando começamos a tratar da economia brasileira, buscando sempre visualizar os elementos positivos e os elementos negativos de cada um desses momentos. E aqui não pode ser diferente. Nós vamos analisar essas medidas neoliberais, nós vamos analisar o plano real, beleza? Sempre com esse cuidado, olhando tanto aqueles aspectos positivos quanto os aspectos negativos, beleza? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a política de privatizações ela gerou receitas a curto e a longo prazo, beleza? E aí você vai pensar justamente em um país que estava despedaçado economicamente. A verba a curto prazo eram justamente os valores pagos nesses leilões, beleza? Então, esses valores que eram oferecidos nesses leilões deveriam ser imediatamente alojados nos cofres públicos. Então, para um país que está num cenário de estagnação econômica, entrar capital nos cofres, sem dúvidas alguma,
é algo muito interessante. E além disso, você tem recursos que são obtidos a longo prazo, a partir do pagamento de impostos. As empresas estatais, elas na verdade, elas acabam gerando custos, né? Porque você vai observar que a manutenção dessas empresas eram feitas com verbas públicas, ainda mais nesse momento que essas empresas eram mal geridas, não recebiam os investimentos que deveriam, essas empresas que foram sucateadas e dessa forma geravam prejuízos, beleza? Então agora você tem pagamento de impostos, esses impostos que vão gerar receitas para os cofres públicos. E aí, olha só, junto a esse aumento de receitas, você tem um corte de gastos. Porque toda a manutenção da empresa, todos os gastos com manutenção e pessoal, eles também são transferidos para a iniciativa privada. Então, todos os gastos com matéria-prima, com energia, com telecomunicações, água e esgoto, limpeza, transporte, todos esses gastos de manutenção estariam com a iniciativa privada e os gastos com a mão de obra, né? Pagamento de salário, pagamento de benefícios trabalhistas, tudo isso agora foi transferido para a iniciativa privada. Então, olha só, em um país que estava em crise, eu tenho uma ação que vai aumentar os ganhos e diminuir os gastos. Essa pode parecer uma fórmula perfeita. Eu acho que todas as pessoas gostariam de chegar a essa condição, ter ganhos cada vez maiores, gastos que vão diminuir, gerando, né, capital para os cofres, beleza? Além disso, a modernização, toda a responsabilidade e gastos também foi transferida para a iniciativa privada, contratualmente. Os contratos firmados falam sobre isso, a obrigatoriedade de investir na modernização. Inclusive, alguns contratos estabelecem tetos de lucro. Ó, a empresa pode lucrar até aqui. Mais do que isso, obrigatoriamente, investimentos em tecnologia. Beleza? Então você vai observar que de fato aconteceu uma modernização, beleza? Aconteceu uma melhoria, por um lado. Só que nós vamos observar a limitação dessa melhoria. É indiscutível, por exemplo, que o nosso setor telefônico hoje é muito melhor do que ele era no início da década de 90. Não significa dizer que a funcionalidade do nosso setor telefônico seja perfeita. Pelo contrário, você vai observar que as empresas de telefonia, as empresas de telecomunicação lideram aí as reclamações no Procon. E diante desse momento que estamos de pandemia, de home office, de teletrabalho, de educação à distância, de ensino não presencial, você vai observar que nesse momento, mais do que nunca, precisamos dessa internet e nós vamos observar como essa internet não está conseguindo atender de forma satisfatória toda essa demanda. Isso mostra as limitações da nossa tecnologia. Então, assim, é indiscutível que melhorou. Porém, essas melhorias estão muito aquém, estão muito distantes daquilo que poderia ter acontecido. Beleza? Vamos lá. É, Principais críticas, além dessa que eu acabei de fazer, as estatais foram leiloadas com valores ínfimos diante da sua potencialidade econômica, beleza? Então, numa linguajar mais popular, elas foram vendidas a preços de bananas, beleza? Empresas altamente rentáveis, empresas altamente com potencialidade de lucratividade foram vendidas a preços míseros, né? Você pode pensar Vale do Rio Doce, que hoje é uma gigante internacional que foi vendida a preços de bananas. Além disso, perda de controle em setores estratégicos. Então, alguns setores estratégicos, antes controlados pelo Estado, agora são controlados pela iniciativa privada. Você pode pensar o próprio setor de telecomunicações, você pode pensar o setor de mineração, né? Então não temos mais o controle dessas desses setores, e sem falar a questão do desemprego. Você gera desemprego estrutural, porque essas empresas privatizadas começaram a utilizar muito mais tecnologia,
e a partir daí você vai diminuir a necessidade pelo trabalho humano, beleza? E você tem também o desemprego conjuntural, aquele desemprego que não dá fim ao setor no qual a pessoa trabalha. Ela vai ser tirada da empresa por uma questão de corte de gastos ou até mesmo por enxugar mesmo ao corpo de funcionários. Você vai observar que a iniciativa privada ela tende, né, a gerar essa redução de gastos com trabalhadores. Beleza? Tranquilo? Olha só, um outro detalhe importantíssimo. O Estado, ele transfere para a iniciativa privada o setor produtivo, porém, ele ainda é responsável por gerir, por administrar, por regular, por regulamentar, beleza? E aí, para cada setor econômico privatizado, agências reguladoras foram criadas, beleza? A ideia dessas agências reguladoras é fiscalizar, verificar os contratos, a atuação da empresa, receber denúncias, intervir quando for necessário, beleza? Existe sempre uma pressão neoliberal para que esses setores sejam desregulamentados, ou seja, para que as regras se tornem mais flexíveis, beleza? Mas essas agências mantêm aí essa postura de fiscalizar a iniciativa privada. Então, administram, regulam e fiscalizam os setores econômicos, beleza? São agências autônomas, então a sua funcionalidade não tem uma participação direta das esferas de poder, beleza? A ideia é que não exista mesmo influência política. E aí você tem alguns exemplos, né? A Anatel, Agência Nacional de Telefonia, a ANEEL, Agência Nacional de Energia e Eletricidade, já que a distribuição da energia foi bastante privatizada. Você tem a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que vai fiscalizar e monitorar as rodovias que foram privatizadas, né, a concessão desse serviço. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e assim por diante. Beleza? Queridos, e finalmente a questão do protecionismo comercial que foi rompido, né? Aquele diferente tratamento dado ao produto nacional e ao produto estrangeiro foi rompido. Até então, existiam leis que limitavam a entrada de produtos estrangeiros no Brasil, com a ideia de proteger a indústria nacional e também com a ideia de você é, estimular a vinda das multinacionais para o Brasil, beleza? Nós vamos observar que essas medidas foram eliminadas. É uma medida neoliberal, a ideia de você cortar o protecionismo, você fortalecer a competição entre os mercados, beleza? Vamos lá, vantagens disso. Você fortalece o livre mercado no país, beleza? Você tem mais produtos circulando, mais opções de compra para os consumidores. E quando você tem uma livre concorrência, existe disputa pelo mercado. A tendência é que os produtos sejam melhores e os preços mais adequados, beleza? Além disso, você tem uma questão de acesso facilitado a produtos de alta tecnologia, beleza? Isso é muito importante. Você vai observar que o Brasil precisava modernizar a sua infraestrutura, e nesse sentido, nós temos o quê? Nós temos esses produtos entrando agora no Brasil com maior facilidade e preços mais baixos. Então, isso acabou contribuindo para a modernização das empresas, a modernização da infraestrutura do parque industrial, beleza? Mas, por um outro lado, podemos analisar que esse livre mercado ele vem sendo rompido, até porque é visível um processo de monopolização nos setores, inclusive os que foram privatizados, a presença de gigantescas corporações que controlam setores da economia, beleza? Você vai observar que grupos nacionais sumiram, desapareceram, faliram, por não conseguir competir com esses produtos estrangeiros, que muitas vezes adotavam práticas
né, chamadas aí de dumping, práticas contra a livre concorrência para falir concorrentes. Então, empresas multinacionais de grande porte começavam a operar no Brasil, vendendo seus produtos a custos extremamente reduzidos, provocando a falência das empresas nacionais que já estavam aí caminhando com bastante dificuldade, e assim começaram a dominar os mercados e hoje executam preços mais altos. Sem falar o aumento do desemprego, beleza? E aí, mais uma vez, o desemprego estrutural, visto que a facilidade de trazer tecnologia significou equipar os setores produtivos com máquinas, equipamentos, robôs que independem, né, do trabalho manual. Então você consegue dispensar trabalhadores braçais e você tem basicamente trabalhadores mais qualificados atuando. Então você dispensa um grande volume de pessoas que vão ser substituídas pela tecnologia. Beleza? Tranquilo? Você vai observar que o desemprego é uma das questões mais complexas a serem analisadas no Brasil, sobretudo no cenário atual, que você tem que pensar em desqualificação da mão de obra. Até existem postos de trabalho, porém faltam trabalhadores devidamente qualificados, certo? E você vai observar que nós temos hoje essas condições, mercados que se monopolizam e que acabam enfraquecendo a livre concorrência em nosso país. Beleza? Tranquilo? Galera, obrigado aí pela atenção de vocês. Um grande abraço para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.